Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Boa noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu gosto sempre de ouvir a resposta, né? Porque eu sei que eu estou aqui, não estou sozinho. Isso é uma coisa importante. E como é bom estar aqui com os irmãos nesta noite. Me sinto honrado em poder fazer parte desta data tão marcante, festiva e comemorativa. Nós precisamos sempre agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, principalmente por meio de sua igreja. E não há nada melhor do que podermos estar reunidos como corpo de Cristo Jesus, para podermos adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor, mas também para agradecermos por esses 30 anos de existência aqui nesta igreja de Filadélfia, em Itapeva. Por isso é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Agradeço ao convite que foi feito pelo nosso irmão pastor Marcelo, juntamente com os irmãos que fazem parte do conselho desta igreja. Louvo ao Senhor por este convite e quero aqui trazer saudações também da nossa igreja. Eu tenho pastoreado a congregação Igreja Chácara Flora. Para quem ainda não conhece, fica no finalzinho da Avenida Vaticano, estava fechada por um tempo e agora voltou. Estamos ali com esse trabalho de plantação de igreja. E quero convidar você, desafio a você a estar orando ao Senhor pela minha vida, pela minha família, pela nossa congregação, para que possamos dali formar, organizar uma igreja para a glória do Senhor. Isso é o mais importante. Não somos inimigos, não somos concorrentes, somos irmãos em Cristo. E quanto mais igreja estiver em nossa cidade, melhor será, Jesus Cristo será evidenciado. Quero agradecer aqui também, através da minha família. Vocês podem ver que eu não estou aqui, não estou com eles aqui juntos. Sou casado com a Marciele, professora que faz parte da minha vida aí há 9 anos. Inclusive eu estava até conversando com o pastor Marcelo e ele falou para mim que o dia do aniversário da igreja é no dia 26. E o nosso aniversário de casamento é no dia 26 também de janeiro. Então, fiquei mais feliz ainda. Falei, vou com mais graça ainda, né? E nós temos 2 filhos, o Caleb, de 3 anos, e o Noah, que está com 11 meses. E não estão aqui presentes, porque nós, no meio deste mês, fomos acometidos pelo Covid, um de cada vez. Primeiro começou com o Caleb, depois a Marciele, depois eu e o Noah. E o Noah ainda não está 100%, então por isso eles não estão, mas eu quero aqui estender um abraço da nossa família, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Estaremos meditando a palavra do Senhor através desse texto. Quero trazer aqui para os irmãos uma mensagem de encorajamento. Uma mensagem que possamos juntos meditar a palavra do Senhor e sermos desafiados por Deus por meio de sua palavra. Segundo livro das Crônicas, o capítulo 20, leremos a partir do versículo 1 em diante. E assim diz a palavra do nosso Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e a não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo?
habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora de tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte no deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por esse dia. Agradecemos pelo teu amor, por sua misericórdia sobre nós, que se renova a cada viver, a cada amanhecer, Deus. Obrigado também por estarmos aqui presentes, reunidos como família da fé neste lugar, Pai. Para podermos aqui engrandecer o teu santo nome, mas também para agradecer pelos anos de existência desta amada igreja. Pedimos que o Senhor esteja com a sua mão poderosa agora, Pai, nos dando entendimento com a sua palavra. Que através do teu Santo Espírito tenhamos aqui, ó Deus, a compreensão daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Nós somos gratos, ó Deus, porque temos esta liberdade de podermos abrir a Bíblia, nos debruçar na tua palavra e podemos assim meditar. E o que pedimos ao Senhor nesta hora é que o Senhor venha falar poderosamente sobre as nossas vidas. Oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. 30 anos de existência, 30 anos de muita história que essa igreja aqui está comemorando. Quando eu fico pensando sobre alguns anos, e 30 anos é uma idade muito boa, principalmente para o jovem, né? O jovem está começando
está iniciando a construir uma vida, uma carreira, ou até mesmo uma família. E quando eu olho para a igreja, eu fico pensando, puxa vida, 30 anos já se foram. O que aconteceu durante esses anos? E eu fiquei pensando, assim como as demais igrejas, quando também comemoram o seu aniversário, eu fico imaginando que aqui nessa igreja, durante esses 30 anos, eu creio que ela já enfrentou algumas lutas, algumas situações difíceis, dificuldades, momentos em que talvez trouxe alguns aflitos e angústia ao nosso coração, ao coração dos irmãos que aqui congregam. Entretanto, também acredito que essa igreja, durante esses 30 anos, já experimentou momentos de grande alegria e de muitas vitórias também. Ouso a dizer que nós, ou que os irmãos, têm muito mais a agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas alegrias, do que pelos aqueles momentos de lutas e dificuldades que enfrentaram. Mas a grande questão que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é o seguinte: e agora? O que nós vamos fazer? Já passamos 30 anos congregando nesta igreja, fazendo a diferença nesta região e cidade, mas e agora? Neste exato momento, ou neste tempo presente, o que nós vamos fazer? E aí, pode chegar a acontecer no seu coração aquele sentimento de receio e também de medo. Não sei você, mas eu sempre tenho essas sensações ou experiência de que muitas vezes a gente começa a ficar com medo sobre o amanhã. E agora? O que eu faço? Já passei desta fase. E o que vem pela frente? Você já reparou quando algo novo está para acontecer, nós ficamos com o pé atrás? Quando algo novo está para surgir, muitas vezes nós ficamos com medo. Às vezes nós não queremos ir além, porque não sabemos o que vai acontecer. Eu não sei você, mas isso comigo acontece várias vezes, como eu já disse. E esse sentimento vai aflorando a minha vida, ao meu coração, e muitas vezes eu acabo perdendo oportunidades de experimentar algo novo, porque o medo acabou me pressionando, o medo acabou fazendo com que eu viesse a ficar paralisado. Nós estamos passando por um momento inédito na nossa vida, no nosso país, no nosso mundo, um momento em que ninguém jamais veio a imaginar que nós estaríamos passando por essa situação de pandemia. E nós estamos encarando uma situação em que ainda não sabemos até quando nós vamos vivenciar esse período pandêmico. Mais ainda também nós não sabemos a dimensão do prejuízo que nós vamos ter que enfrentar e superar nesses próximos meses e anos por conta da Covid-19. E essa pandemia, queridos, não sei por aqui com os irmãos na congregação, mas em alguns lugares eu tenho conversado um pouco sobre a pandemia, e eu percebo que a pandemia está tirando o sono de muita gente por aí afora. Meses atrás estávamos trabalhando com a escola, ali perto da nossa igreja, e estava conversando com alguns profissionais, professores, sobre como que eles estão lidando com este novo momento. E eles disseram: olha, pastor, está difícil, viu? Nós não sabemos o que fazer. Os nossos alunos, pastor, voltou diferente como era antes. Eu falei: mas como assim? O que está acontecendo? Pastor, os nossos adolescentes estão entrando em pânico. Estão sofrendo por conta desta pandemia. Alguns desses adolescentes, pastor, não conseguem nem mais olhar nos olhos das outras pessoas. E eu tenho ficado assim, pasma, pastor, porque vem de vez em quando alguns alunos conversar comigo dizendo: olha, eu preciso de ajuda, porque eu estou ficando ansioso ou ansiosa,
A síndrome do pânico está imperando a minha vida e os meus pais não sabem o que fazer e eu preciso de ajuda. E aí ela falou assim, por isso que nós chamamos aqui você, pastor. Porque nós sabemos que talvez o Senhor possa trazer algo, uma mensagem para esses jovens e adolescentes. E quando eu paro para pensar sobre esta situação, eu começo a observar também no mundo que as pessoas estão totalmente entrando em pânico quando não sabem o que fazer diante do desconhecido. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O que fazer quando nós estamos à frente do desconhecido? Como podemos reagir diante do desconhecido, seja ele tendo algo bom no futuro, pensando e tendo pensamento positivo, ou também pensando em algo que provavelmente pode ser algo negativo na nossa vida. Veja, queridos, que essa sensação que nos assombra é um sentimento que não está só aqui na nossa geração, mas é algo que a gente já vivenciou também na própria palavra de Deus, através de várias histórias. E nós vemos aqui que esse sentimento que estamos vivendo não é de hoje. O texto que nós acabamos de ler relata uma história um pouco parecida com o que nós estamos enfrentando. É claro que o contexto é totalmente diferente do nosso, mas os sentimentos e as emoções são muito similares ao que nós estamos vivenciando. Esse texto conta a história do rei de Judá, que foi chamado por Deus para ser um instrumento do Senhor, para poder ajudar e abençoar o seu povo. E nós deparamos aqui que o nome do rei é Josafá. Josafá, nós vemos este homem sendo anunciado e falado aqui no livro das Crônicas, mas também no livro dos Reis. E no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, versículo 43, vai falar para nós que Josafá era um homem temente ao Senhor. Neste capítulo que nós lemos aqui, segundo livro das Crônicas, no versículo 32, descreve a sua índole como um homem que foi um bom rei, e que fez o que era reto aos olhos do Senhor, apesar de suas limitações, apesar de suas falhas, foi um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josafá, então, é considerado como um homem piedoso, dedicado aos propósitos de Deus para com o seu povo. E ele enfrentou inúmeras situações difíceis, e talvez situações impossíveis aos olhos humanos. Mas Deus sempre estava com Josafá. Sempre estava presente com a sua mão poderosa e pronto para ajudar Josafá e o seu povo. E foi assim que Josafá conseguiu vencer mais uma batalha que estava à sua frente. Entretanto, não foi uma vitória tranquila. Não foi uma vitória qualquer. Josafá teve que enfrentar alguns obstáculos na sua vida, para que aquilo que o Senhor falou com ele viesse então a ser concretizado. E por isso, eu quero trazer aqui, queridos, alguns segredos, ou melhor dizendo, alguns desafios que Josafá ele precisou enfrentar para poder alcançar a vitória. Quais foram essas atitudes? Quais foram esses desafios que ele tomou e que o ajudou a obter o sucesso com a vitória desta batalha que nós lemos aqui? E eu quero compartilhar quatro desafios que levaram Josafá a superar esses obstáculos. E o primeiro deles, ele precisou enfrentar. Ele precisou ter que enfrentar alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo se encontra ali nos primeiros versos, que diz: depois disso, o filho de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. Medo. Medo é o grande obstáculo da humanidade.
o medo é um dos problemas mais paralisantes da vida. Tememos com o conhecido e também tememos com o desconhecido. E quando nós sentimos medo, queridos, em várias situações que você possa ter, algumas sensações começam a vir à tona. Há um aumento do nosso batimento cardíaco, começa a acelerar. Há uma aceleração também da respiração. E depois também há uma contração muscular no nosso corpo, que fica cada vez mais forte. E essa contração muscular, quanto mais forte ela fica, mais tenso ficamos também. De acordo com a adversidade, o obstáculo que você venha a enfrentar, os seus músculos começam a endurecer. E parece que, de fato, você está ficando paralisado. Essas são algumas das características físicas que são estimuladas pelo medo. Agora, tenta imaginar um pouco, olhando para esse contexto, Josafá nesta situação, queridos. Olha, Josafá, está chegando aí um povo inimigo seu, pronto para te atacar. E agora? Creio eu que não somente estas sensações, mas outras a mais, Josafá também, ele teve que enfrentar. Medo. Medo é algo que ninguém quer enfrentar. E uma curiosidade que eu estava vendo esses dias, falando sobre o medo, a palavra medo no Novo Testamento, no grego, por exemplo, ela se chama phobeomai. E ela tem dois tipos de sensações neste medo. Tem dois tipos de medo. O primeiro, quando é falado sobre o medo no Novo Testamento, e até mesmo no Antigo Testamento, o medo acontece quando as pessoas estão prestes a enfrentar um perigo. Então, é o medo do perigo da morte, o medo do perigo com o mal, o medo também do julgamento de Deus por alguma ação, com uma atitude que nós venhamos a cometer. E o segundo tipo de medo é aquele medo como se fosse um sentimento de reverência a Deus, a um ser, que é transformado esta reverência em adoração, é transformado esta reverência em confiança, total convicção daquilo que eu creio. E quando nós olhamos no contexto de Josafá, ele não estava enfrentando ou não estava encarando o segundo tipo de medo, pelo contrário, ele estava encarando o primeiro tipo do medo, o medo da morte, o medo do fracasso, o medo do perigo, o medo também de não conseguir proteger o seu povo. Josafá estava com medo também, até mesmo com o futuro, e agora o que vai acontecer? Eu fico imaginando Josafá, quando ele ouve aquele discurso, aquele aviso dizendo, olha Josafá, e agora? Eu acredito que ele ficou morrendo de medo, amedrontado. Em outras versões diz que ele ficou tremendo de medo, amedrontado com aquela situação. Eu não sei você como você está enfrentando, por exemplo, o Covid-19. Se você tem enfrentado o Covid com medo, ou com coragem, ou com uma oportunidade. Mas se você não tomar cuidado e continuar vivendo no medo, cuidado porque isso pode se tornar uma doença para você. O medo ele pode virar um bicho que você não consegue mais controlar. Porque para muitas pessoas elas não estão morrendo de Covid. Algumas pessoas estão morrendo de medo, por não conseguir sair do lugar. Mas veja que eu gostaria que você prestasse atenção, entendendo que tanto essas sensações que Josafá teve, e que talvez eu e vocês tivemos, ou ainda temos, elas podem trazer alguns malefícios se nós ficarmos com ela na nossa vida. Como por exemplo, quando a gente começa a ficar com muito medo, e você pode tentar relembrar de algumas situações que aconteceram na sua vida, você começa a ficar fraco com a sua saúde. Há um enfraquecimento na saúde. Você também começa a ficar mais
paralisado e não consegue mais fazer nada, ou seja, você não consegue ter vontade de fazer alguma coisa. Você fica naquele sofá lá que você gosta, você acaba ficando naquela cama, assistindo aquela TV ou aquela reportagem que você gosta de fazer. Você começa a perder o sono. Em vez de você usar a noite para descansar, você troca o dia pela noite. E, consequentemente a isto, você acaba não tendo mais sonhos, porque você não consegue dormir, e quando dorme você está em pânico. Então, todos os sonhos acabam não tendo mais. E a sua mente vai ficando cada vez mais lenta, devagar. Sem falar que tudo isso, querido, também vai produzir em você um enfraquecimento espiritual. Não sei se você já vivenciou isso, eu já. Comecei a ficar com medo com uma situação, fui me isolando de algumas coisas, de algumas pessoas, e quando eu estava vendo, eu estava me isolando espiritualmente também. E aí, nós podemos olhar para essa situação, e eu tenho conversado com alguns amigos sobre isso também, parece que agora que nós estamos tentando retornar, aquele isolamento que nós tivemos por conta do Covid, por conta da saúde, parece que agora nós estamos enfrentando um momento de isolamento espiritual. Agora que temos a liberdade para retornar à igreja, congregar com os nossos irmãos, parece que esse isolamento agora nos contaminou espiritualmente. Ao ponto de que agora nós não conseguimos mais nos relacionar com os outros. Porque o medo foi tamanho que fez eu não ter mais vontade de fazer aquilo que eu fazia com tanta ênfase, com tanto entusiasmo, com tanto amor e paixão. Mas nós não podemos ficar nessa situação. Nós devemos sair dessa situação e abandonar o medo de lado. E foi assim que Josafá fez. Ele enfrentou o medo e não deixou que este problema viesse a paralisar. E começou a olhar para frente. Permaneceu calmo para poder pensar e enfrentar aquilo que estava dominando o seu coração. Nós também, queridos, precisamos parar de se esconder e enfrentar alguns medos da nossa vida. 30 anos de existência que temos nesta igreja, são 30 anos para podermos pensar agora o que nós vamos fazer e enfrentar os obstáculos, os medos que podem vir à nossa vida, à nossa frente. 30 anos que nós devemos olhar e agora como nós podemos continuar mais 30 anos pelo caminho. Assim como Josafá, ele conseguiu enfrentar o medo, nós também precisamos enfrentar os medos de algumas coisas da nossa vida. Porque Josafá, ele não ensina somente esse primeiro segredo ou desafio de enfrentar o medo, mas também o segundo. E o segundo desafio é: busque socorro. Veja os versículos adiante, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, ou ao Senhor. Veja, meus irmãos, que Josafá, ele foi buscar socorro ao Senhor. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu estou fazendo algumas visitas e quando saio desses momentos de encorajamento mútuo, eu sempre gosto de levar um texto bíblico e fazer uma oração pela família, por algumas situações. Sejam momentos em que eles passaram por situações boas ou ruins. E o texto que eu mais gosto de compartilhar com a família é o Salmo 46. Acredito que alguns dos irmãos aqui conhecem esse texto de cor, porque é um texto de confiança. É um texto que nos traz convicção daquilo que nós cremos. Quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, a dica é: não tenha medo. Josafá, além de enfrentar o medo, ele buscou ao Senhor. Veja que o texto deixa bem claro que Josafá não foi atrás de outros recursos, ele não foi atrás
dos seus próprios meios, mas ele foi atrás do próprio Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Judá, o Deus de Israel, o rei de Judá, aquele que tinha toda a autoridade no meio do seu povo, foi buscar orientação ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E como que ele buscou ao Senhor? Buscou ao Senhor através da oração, pedindo sabedoria para enfrentar aquela situação em que ele estava vivendo. Sabe, queridos, quantas vezes, quando nós estamos prestes a enfrentar uma situação, uma adversidade na vida, quantos de nós, quando estamos enfrentando essas situações difíceis, logo de cara buscamos o Senhor? Muitas vezes, nós queremos ser independentes de Deus, queremos ser independentes das pessoas, tentamos resolver tudo sozinhos, temos uma certa síndrome de acharmos que somos autossuficientes, não preciso de ninguém. Às vezes, se precisamos de alguma coisa, vamos atrás de um remédio na farmácia. Ou talvez, nós vamos buscar um médico amigo nosso que conhecemos para tentar falar alguma coisa, o que nós podemos fazer. Mas nada disso resolve. E aí, quando esses medicamentos não resolvem, entramos em outros tipos de situações que nós nunca faríamos se não estivéssemos passando por essa situação. Como, por exemplo, uma bebida, um entorpecente, tentando se aventurar em outras situações, querendo viver um mundo que não é nosso, praticando coisas que não agradam o coração do nosso Deus e muito menos da nossa família também. E nada disso vai acalmando o nosso coração. Nós precisamos entender que somos dependentes e não independentes. E por isso precisamos buscar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, porque Ele nos chama para sermos dependentes de sua pessoa. E aqui demonstra para nós que ele foi buscar o Senhor. E um detalhe bem importante desse texto, queridos, que o rei, ele não agiu sozinho, mas ele chamou toda a comunidade de Judá e de Jerusalém para informá-los sobre tal situação. E juntos oraram ao Senhor. Josafá, ele entendia que juntos, em comunidade, eles se fortaleceriam e conseguiriam passar por aquele momento em que eles estavam passando. Eu creio que ele entendia que juntos eles seriam melhores. E nesta oração, queridos, me chama a atenção no versículo 12, quando Josafá ele faz uma oração dizendo ao Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu e teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em outras palavras, Josafá está dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós estamos vendo que o batalhão, o povo inimigo é grande. E eu não sei o que eu vou fazer agora, nesse momento, fui pego desprevenido. Mas uma coisa o Senhor sabe, que temos fé e esperamos o socorro que vem de ti. Josafá e seu povo estavam assustados, mas o rei enfrentou o medo e buscou ao Senhor em oração, e convocou toda a nação a se unir a ele para jejuarem, enquanto esperavam a resposta de Deus. E diante disso, queridos, nós também precisamos viver desta maneira. Vivemos uma vida em oração com o Senhor. Não sabemos o que fazer nesses próximos 30 anos pela frente aqui nesta igreja, mas sabemos que o Senhor estará conosco para podermos enfrentar esses momentos. Não sabemos o que vai acontecer com esta pandemia que nós estamos enfrentando, mas nós sabemos que, tendo os nossos olhos em Deus, Ele vai nos ajudar a enfrentar cada momento que estamos passando. E por isso vem o terceiro desafio que aprendemos com Josafá. Primeiro, enfrentar o medo. Segundo, buscar o Senhor.
E terceiro, ouvir a voz de Deus. O texto traz algo muito maravilhoso para nós, nos versículos 14 até o versículo 17, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem a ladeira, pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Louvado seja o nosso Deus, queridos. Perceba que, e aqui para mim, eu vejo que esse é um momento incrível, que os irmãos estavam ali desfrutando. Por que é um momento incrível? Porque é um momento em que Deus está falando com o povo. Deus, é um ser pessoal, é um ser relacional que quer ter um relacionamento conosco. Ele, como Criador, Ele é um Deus que quer sempre ter um contato conosco, e por esta razão, Ele usa meios, recursos, pessoas para falar conosco. Ele usa tudo isso como instrumento para o seu propósito, segundo a sua vontade. E aqui nós podemos observar que Deus ouviu as súplicas, o clamor do seu povo, e respondeu por meio de um levita, chamado Jaziel, o qual lembrou ao povo e ao rei que a batalha não dependia deles, mas sim do Senhor. Quantas vezes, queridos, nós tentamos colocar aqueles problemas que temos no nosso bolso, falar assim: não, pode deixar que eu vou enfrentar isso sozinho, eu aguento, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu estou enfrentando, eu vou enfrentar isso aqui sozinho. Mas o que nós mais precisamos fazer, e com mais facilidade, é entregar isso nas mãos de Deus. E não somente entregar, como o próprio texto está nos dizendo, mas temos que parar para ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. E o levita, ele faz isso, ele é usado por Deus para falar para Josafá e seu povo, dizendo: olha, estou aqui, a peleja é minha, vocês são o meu povo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor. Precisamos sensificar a nossa vida, nos tornarmos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós buscamos o Senhor, clamamos, suplicamos, choramos na presença de Deus em oração, mas nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus. Não conseguimos parar para ouvir a sua resposta, porque nós não conseguimos descansar na soberania do Senhor. E nós, muitas vezes, ficamos inquietos, e mesmo tendo orado, mesmo tendo buscado ao Senhor, tentamos resolver do nosso jeito. Veja que não foi isso que o rei Josafá fez. Ele se assustou, teve medo, buscou o Senhor, chamou a congregação, a comunidade para orar e jejuar, e esperou para ouvir a voz do Senhor. Mas além disso, não ficamos por aí. Josafá ele precisou enfrentar mais outro desafio, e este é o que eu encerro aqui para os irmãos, com os irmãos. Ele precisou também mobilizar o seu povo. Versículos 18 e 19 diz o seguinte: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor.
Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Perceba aqui, queridos, que após o momento em que o rei, o povo de Judá e o povo de Jerusalém ouviram a voz do Senhor, eles foram colocar em prática aquilo que eles ouviram. Em outras palavras, eles obedeceram às orientações de Deus e abraçaram esta visão que Deus havia passado a eles. E o texto relata que Josafá inclina o seu rosto sobre a terra. E quando ele faz isso, todo o povo também, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, faz o mesmo em adoração ao Senhor. Perceba que todo o povo louvou ao Senhor. E mais, quando os judeus foram para a batalha, clamavam em alto, bom e som, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, veja, aqui se origina aquela frase que muitas vezes a gente fala assim: olha aí fulano cantando vitória antes do tempo. Olha aí fulano cantando a vitória antes do tempo. O povo, ele tinha total condições de fazer isso. Cantar vitória antes do tempo. Por quê? Porque o Senhor havia prometido isto a eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Com este cenário, nós podemos chamar aqui de mobilização. E eu não sei aqui, mas no meu tempo, quando eu estava vindo daqui de Campinas para cá, em 2019, o que muito falava era essa palavra, mobilização. Não sei se aqui alguns irmãos falam muito sobre isso, mas a palavra mobilizar, ela se define quando uma pessoa procura motivar e movimentar várias outras pessoas em prol de alguma coisa, em prol de alguma causa, de uma campanha ou de um movimento. Mobilizar é você tentar montar um exército para contra-atacar os seus inimigos com a motivação certa para obter a vitória. Então, tenta imaginar, foi exatamente isso que Josafá fez com o seu povo. Josafá captou a visão de Deus, que Deus havia passado para ele. Ele se prostrou na presença do Senhor e com esta ação ele motivou os demais também a se prostrarem ao Senhor. E ali começaram a adorar a Deus. Logo em seguida começou a dar as instruções sobre o que cada um iria fazer, o que cada posição que cada um deveria ter na batalha. E o povo estava confiante com essa luta, porque Deus havia falado com eles. E no momento em que todos estavam prontos, começaram a cantar, começaram a entoar louvores como um brado de vitória, adorando o nome do Senhor, e o próprio Deus colocando emboscadas contra os inimigos. E então os próprios inimigos começaram a lutar uns com os outros e se destruíram. Vejam, queridos, a ação maravilhosa de Deus na vida do seu povo. Quando o povo para buscar, para ouvir e para se dispor e obedecer aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Em outras palavras, o rei Josafá e o povo de Deus alcançaram a vitória porque ouviram e obedeceram a voz do Deus vivo, o Deus de Israel. E então eles foram para a prática e alcançaram a vitória em nome do Senhor. Eu quero concluir, queridos, esse texto, esta mensagem, fazendo algumas perguntas para você. Diante dessa história que nós acompanhamos aqui, vem a pergunta para você que é filho de Deus, temente ao Senhor, filho desta igreja, ou talvez você que está nos visitando aqui, é filho de Deus também, Deus deseja falar no seu coração. O que você vai fazer com isto? O que você entende sobre a sua vida? Você entende que Deus te chamou para mobilizar este mundo em prol do Evangelho? Você entende que você foi chamado por Deus para anunciar a boa notícia e começar desde já a cantar vitória para que vidas sejam alcançadas por Deus?
Você já parou para pensar que se não fosse por esse tão grandioso amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, não estaríamos aqui nos relacionando, comemorando este aniversário desta igreja? Você entende que nós somos falhos, sim, pecadores, fomos infectados por uma doença muito mais poderosa do que o coronavírus, como o pecado, e que nós precisamos e carecemos do perdão da ação de Deus na nossa vida? Você consegue reconhecer que Deus ele nos dá sempre uma oportunidade em meio ao desconhecido, para que Ele possa ser glorificado por meio de nós? Eu creio, queridos, que se Deus está permitindo que nós venhamos a caminhar nesse período difícil, e que meio a esse momento difícil nós podemos comemorar, celebrar a vida que temos em Cristo Jesus como família da fé, certamente é porque Ele tem um propósito para nós. E que nós possamos lembrar que todos os propósitos do Senhor são perfeitos. Assim como o apóstolo Paulo ele vai dizer, Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Eu creio que Deus chamou esta igreja para continuar cumprindo o propósito do Senhor, para continuar cumprindo a vontade do nosso Deus vivo, e sair cantando vitórias, porque Ele tem nos dado vida para podermos cantar, para podermos adorar o seu santo nome. Que Deus os abençoe, e que assim nós possamos lembrar deste amor que Deus tem nos dado, e saímos daqui encorajados, desafiados, para continuar nesta caminhada, pregando a palavra do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por este momento que tivemos aqui. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a sua palavra, ela é perfeita, e não somente isto, ela é desafiadora para nós. Assim como uma espada que entra no nosso coração e começa de fato a mostrar para nós o que de fato precisamos deixar e o que precisamos reter. Te agradecemos, Deus, porque nós temos essa liberdade para podermos entender o que o Senhor quer falar no nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. E que agora pedimos que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai. Saímos desta igreja, deste templo, e entusiasmados, encorajados para poder cumprir a missão que o Senhor tem deixado para nós. Que em meio aos obstáculos da vida possamos enfrentar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está conosco. E que possamos buscar este socorro no Senhor em primeiro lugar, em primeira instância. Para podermos logo pararmos para ouvir, esperar a resposta que vem do Senhor. E assim mobilizarmos para que o Senhor seja cada vez mais evidenciado, adorado e glorificado. Continue a abençoar a vida desta igreja, Pai. Abençoe a vida do pastor Marcelo, de sua esposa Vânia, seu filho Vinícius, que está para nascer, Deus. Cuide desta família, que sejam amparados por esta igreja, pelo conselho, pela liderança e por toda a membresia, Pai. Para que juntos possam se fortalecer, viver em unidade, para poder fazer a diferença neste local. E que assim vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Oramos gratos a Ti, Pai, porque em meio à nossa pequenez, mesmo sendo falhos, o Senhor quer nos usar para sermos um canal, um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Por isso, nos use e nos encoraje a cada dia mais para que possamos cumprir a sua vontade. Oramos assim, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e que Deus possa continuar fortalecendo a esta igreja.